Se tem algo que todo ser humano busca é ter sucesso. Mas você já parou para pensar no que realmente sucesso significa para você? Ou você acredita que ele é apenas aquela ideia que nos vendem e nos fazem querer aceitar goela abaixo? Muitas vezes a gente associa sucesso como conquistas externas, ou seja, conquistar riqueza, fama, status, poder. Claro, né? Não é para menos, é isso que eles fazem com que a gente queira aceitar e achar que isso é o exemplo de vida a ser vivida. Mas como eu sou bem do contra, a gente vai trocar uma ideia aqui e refletir de que sucesso realmente pode ser e como que a gente pode fazer para alcançar o sucesso que é com base naquilo em que a gente acredita, alinhado com nossos princípios e valores. Certa vez eu li uma frase de um renomado treinador de basquete que se chama John Wooden, que falava bem assim: o sucesso é paz de espírito. É resultado direto de autossatisfação em saber que você fez um esforço para se tornar melhor e capaz. E quando eu li isso, eu vi que isso ressoou bastante com o que eu tenho, o que eu acredito como sucesso na nossa vida, que é justamente ter essa paz de espírito, trazer esse sentimento de satisfação, de estar em progresso e feliz, alinhado com aquilo que você realmente acredita, com quem você está se tornando. E que no fundo, independente do que sucesso signifique para você, eu acredito que de uma forma intrínseca, de alguma maneira, isso está diretamente ligado ao que todos nós buscamos, que é justamente viver em plenitude, conseguir viver uma vida satisfatória aqui. A antiga sabedoria nos ensina de que a verdadeira realização está quando a gente consegue alinhar a nossa alma com o propósito divino. Lá também está escrito: deleita-te também no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. Ou seja, quando a gente consegue acessar essa paz de espírito, quando a gente consegue atingir essa frequência mais elevada, é quando o sucesso realmente pode adentrar na nossa vida. E por isso também que eles falam: buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Porque o reino dos céus ele está dentro da gente. E só quando a gente consegue fazer essa volta, né, de olhar para dentro, de encontrar a saída dentro de nós, é quando a gente consegue acessar então esse sucesso, essa plenitude, essa satisfação e realização aqui em vida. E aí é muito diferente daquilo que vendem pra gente do que é sucesso. E aí eu te questiono justamente esse ponto. O que realmente é sucesso para você? Será que é só conquistar bens materiais? Porque aquilo que a gente faz aqui reverbera em outros planos, mas aquilo que é daqui também vai ficar aqui. E não que não tenha sua importância. Óbvio que a gente precisa ter nossas conquistas, a gente precisa ter uma qualidade de vida. Jamais é falando que dinheiro é mal ou alguma coisa desse sentido, porque eu acredito que o dinheiro em si, ele só potencializa aquilo que já tem dentro da gente e é uma energia que a gente pode fazer para fazer coisas maiores e melhores ainda aqui na vida. Mas é aquilo. Será que sucesso é só trabalhar, ter dinheiro, conquistar isso e aquilo mais? Ou será que não tem algo que é um pouquinho mais sutil e que é justamente por isso que eu vim trazer esse assunto por aqui? E o grande ponto é justamente a gente ter consciência do porquê que a gente quer algo. Igual eu falei, não tem problema nenhum você querer ter milhões de reais, de dólares e fazer um monte de dinheiro e tudo, porque o dinheiro em si ele é uma energia e ele tem um potencial de expandir e nos dar liberdade. Mas a consciência é o que eu quero com isso. Será que é só um desejo do meu ego, para satisfazer meu ego de ter um carrão e não sei o que, para ficar me mostrando para os outros? Ou será que tem alguma coisa mais profunda nisso tudo? Esse tipo de consciência, esse nível de consciência que é interessante que a gente tenha diante de tudo na nossa vida, é justamente se fazer perguntas. Por que eu quero isso? Para quê? Qual a finalidade de tal coisa? E assim a gente criando essa consciência maior, a gente consegue atingir um nível de sucesso, independente do que sucesso signifique para você, mas a gente consegue atingir essa realização aqui. A sociedade como um todo, ela faz a gente acreditar de que a gente só vai ter sucesso se a gente conquistar esse monte de coisa, né? Mas a grande questão é como que você vai dormir. Quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você está em paz, você está bem, você acredita que você está sempre procurando fazer o seu melhor, procurando se elevar como pessoa, ou você só está desenfreadamente desesperado, querendo, não, eu tenho que conquistar, eu preciso disso, daquilo, que senão, comparando sua vida muitas vezes com de outras pessoas. Só que a comparação é a pior coisa que a gente pode fazer para a nossa alma, ela dilacera a nossa alma,
justamente porque cada um tem sua história, cada pessoa começou de um lugar e a gente muitas vezes não nota os bastidores de alguém, a gente só vê o palco da pessoa lá já top, cheio de coisa e tal, e a gente fica se espelhando nisso e procurando fazer isso, a gente se invalida, a gente acaba se tornando pequeno porque a gente está se comparando com alguém que já tem uma longa estrada pela frente. Você também provavelmente já tem uma longa estrada pela frente e é muito importante você reconhecer, fazer as pazes com a tua biografia e não ficar se comparando com o que aparece aí, porque isso é só um recorte da melhor parte da vida de alguém. A gente não sabe, porque a vida em si ela acontece mesmo no dia a dia, na rotina diária que a gente tem, no que a gente faz, as pequenas coisas que a gente faz todo santo dia, é que cria a nossa vida de fato. Então, se você quer mudar o resultado que você está tendo, começa a mudar justamente daí. O que você faz na tua rotina diária? Aquelas coisas básicas e essenciais, como ler, estudar, treinar, procurar ter uma alimentação melhor. Os nossos comportamentos, eles influenciam diretamente no resultado que a gente tem. E essas pessoas grandes também sabem muito bem disso e elas investem cada vez mais nisso. Mas é injusto você se comparar com elas. Você sim precisa ter pessoas que você modele para você se espelhar e procurar estudar. Nossa, como é que aquela pessoa fez para conseguir tal coisa? O que eu preciso fazer para adaptar dentro da minha rotina, dentro da minha realidade, para que eu também consiga, mas sem ficar se comparando com ninguém, porque como eu falei, cada um vem de um lugar, cada um tem sua história, cada um tem sua bagagem, e é importante que a gente reconheça a nossa e também faça as pazes com isso, para que assim a gente consiga dar saltos maiores e construir a nossa caminhada da melhor maneira possível. Tem uma frase do Sartre que eu gosto muito que fala o seguinte: não foi a vida que fez isso com você, foi você quem fez isso com a sua vida. E isso traz um ensinamento espiritual, mesmo que talvez não pareça tanto, que eu acho fabuloso e eu carrego muito isso comigo, que é justamente a questão da autorresponsabilidade. Quando a gente assume a responsa pra gente, a gente traz o poder de volta para a gente conseguir mudar a situação, mudar aquilo que nos cabe. Apesar da culpa muitas vezes não ser sua, apesar de, sei lá, às vezes acontecem coisas que a gente não espera, justamente porque quase nada está no nosso controle, a gente só tem controle daquilo que se passa dentro de nós, como a gente decide agir diante das situações, isso a gente tem controle. De fazer uma pausa, olhar para o cenário da melhor forma, ver quais atitudes a gente pode tomar. Então, carregue a autorresponsabilidade sempre na sua vida. Ah, mas a culpa não é minha, Arthur, foi fulano, que não sei o que, tá me sacaneando. Beleza, mas a resposta sobre aquilo que te acontece, você tem em domínio. E é a partir daí que você pode agir de uma maneira mais assertiva e fazer toda a diferença naquilo, porque a nossa realidade ela se desdobra com base naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente e na forma que a gente age. Então, quando a gente consegue agir com clareza, quando a gente justamente faz essa pausa e raciocina bem, não deixa o calor da emoção subir a cabeça e estourar, é que tudo muda. O interessante dessa frase, né, de que a gente, não foi a vida que faz isso com a gente, né, nós que fizemos isso com a nossa vida, é que dentro dela a gente já carrega o mesmo antídoto. Apesar das cagadas que podem acontecer, a gente também pode assumir a responsabilidade de mudar, de limpar isso e de transformar em algo que seja mais positivo e melhor para a nossa vida. Eu estou falando tudo isso aqui mais como resumo da ópera. O que eu acredito de fato que todo mundo deve buscar é uma coisinha que eu ouvi uma vez de um cara que eu admiro demais, Samir Aboud. Eu não sei se ele criou essa frase, sei que ressoa muito forte com o que eu acredito. Que é o seguinte, anota isso aí se você puder. Anota, carrega isso com você. Não queira ser uma pessoa de sucesso. Seja um sucesso de pessoa. Vou repetir. Se torne um sucesso de pessoa. E como que a gente faz isso, Arthur? É justamente olhando para dentro. É o que eu falei, de buscar o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas. Quando a gente busca o nosso refinamento interno, quando a gente busca coisas mais elevadas, coisas do alto, quando a gente busca ter o conhecimento para a gente poder fazer a caminhada na árvore da vida, é quando a gente consegue então acessar essas camadas mais profundas e com isso a gente trabalha no refinamento interno do nosso ser, a gente transmuta o chumbo do nosso coração no ouro mais puro, para que assim a gente possa caminhar com mais leveza e
de uma maneira mais harmônica. E aí, se você entende um pouco das leis, da lei da atração, lei do magnetismo, essas coisas assim, o mundo em si ele começa a reverberar de uma forma diferente. A gente começa a atrair situações e coisas e pessoas e circunstâncias que estão a favor, porque a gente está num padrão vibratório mais elevado. E isso faz com que as coisas simplesmente pareçam mágica, né, acontecendo na nossa vida. Apesar dos desafios, porque nem tudo serão flores, a gente sempre procura enxergar o que está por trás, né? O problema em si não é o problema. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso, já dando um spoiler aqui. O importante dos problemas que acontecem na nossa vida é a gente imaginar que eles são mensageiros. E o nosso papel é descobrir qual é a mensagem por trás dos problemas. Certo? Então, meu recado aqui para você é justamente isso. Procurar investir no seu autoconhecimento sempre. Procurar ter momentos de solitude, procurar se fazer esses questionamentos para você cada vez mais conhecer a si mesmo, porque só assim a gente consegue tocar os mais altos dos céus. E para mim o sucesso é justamente isso, a gente trazer essa satisfação, igual eu faço essas coisas aqui porque eu gosto, porque eu acredito que colocar essa mensagem para fora pode ser que ajude você que está aí do outro lado. Também amo minhas músicas, meus gatos, tudo isso, né? Quando a gente consegue criar uma rotina satisfatória no dia a dia em si e procurando sempre trazer esse olhar para dentro, separando alguns momentos para isso, para mim isso aí é o sucesso em vida. É justamente a gente poder tocar o coração das pessoas que a gente ama, estar perto de quem a gente ama, aproveitar o tempo. Claro, fazer dinheiro também é muito bom, para a gente trazer um conforto, para a gente poder viver bem. Como eu falei, de forma alguma isso aqui é dizendo que você tem que ir lá para o alto da montanha e ficar lá. Não, a gente está aqui, está em vida. O céu ele também é feito de terra, então a gente está aqui para aproveitar o que há de melhor aqui. Só que a gente tem que ter essa mentalidade, essa consciência, porque a consciência é tudo. Então se a gente tem a consciência do porquê, como eu falei, anotar também essas perguntinhas aí é bom para você. Por que eu quero tal coisa? Para quê? Qual a finalidade disso? Quando a gente enxerga que algo não é só para o nosso ego, que tem algo além, que é um chamado da nossa alma de fato, as coisas realmente mudam e a gente consegue acessar essa camada onde tudo começa a vir diante de nós. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que agir, a gente tem que se colocar em movimento, mas as coisas começam a fluir com uma naturalidade absurda. Então, experimenta tirar algum tempo para você se voltar para dentro. E até uma atividade que você pode fazer é justamente isso. Antes de dormir, toda noite, repassa os acontecimentos do seu dia, começa a ver o que aconteceu, como você agiu diante das situações que aconteciam com você e como talvez você poderia agir de uma maneira diferente da próxima vez que isso acontecesse. E também é importante que você reflita sobre o tema principal aqui. O que realmente é sucesso para você? Para e pensa. O que sucesso significa para mim? O que é uma vida de sucesso? Como eu imagino que seja uma vida de sucesso para mim? Quando eu estiver lá na minha velhice, quando eu olhar para trás, o que eu vou entender de que realmente foi uma vida que valeu a pena ter vivido? E procura sempre trazer o entusiasmo para tudo que você faça. O entusiasmo, nessa palavra que vem do grego, justamente significa o Deus dentro de nós. Isso tem uma emoção que nos traz para mais perto do Criador. É justamente a alegria, o entusiasmo, é a gente poder vibrar, ter essa emoção, esse brilho no olhar, é o que faz toda a diferença em tudo que a gente for fazer. Então procura sempre acessar, o gato está aqui me pegando, procura sempre acessar esse estado de entusiasmo antes de fazer qualquer coisa. Eu uso algumas músicas, por exemplo, como âncora, para justamente me trazer para esse estado mais elevado, já me coloca numa frequência de, sabe, de que eu posso tudo, eu consigo, eu dou conta. E aí traga esse entusiasmo para a tua vida, porque isso também vai fazer com que você acesse uma frequência muito maior e as coisas fluam como tem que ser. E outro ponto muito importante, porque meu intuito aqui não é só te motivar, é justamente a gente fazer essa transformação. É durante o teu dia, anota 3 coisas que você fez muito bem e reforça isso, valide isso, porque quando a gente faz isso, quando a gente consegue enxergar o nosso próprio sucesso diante daquilo que a gente faz, por mais simples que pareça, a gente reforça a nossa autopercepção sobre nós mesmos e a nossa autoimagem, trazendo mais autoconfiança para o nosso ser. Então, para finalizar, eu gostaria que você tivesse isso bem claro.
Sucesso é paz de espírito, é quando a gente consegue acessar essa plenitude, essa satisfação e realização interna, quando a gente alinha a nossa alma com o Criador, quando a gente faz as coisas com esse brilho no olhar, com esse entusiasmo de que vale a pena estar vivo, vale a pena a gente fazer as coisas que a gente faz, porque a felicidade ela está na jornada, não é só quando a gente atravessa a linha de chegada. E independente de quantas vezes você caia, o mais importante é você nunca parar de se levantar. É você continuar seguindo, independente do que aconteça, tendo essa fé, tendo essa certeza de que lá na frente as coisas vão se desenrolar da melhor forma para você, porque como eu gosto de falar, tudo que Deus faz é sempre para o meu melhor. Então, apesar do que possa ser que você esteja passando hoje, isso tem algum propósito e a gente precisa enxergar além. O verdadeiro sucesso, então, ele está ligado justamente ao esforço que a gente faz no dia a dia para sermos pessoas melhores, e quando a gente consegue alinhar o nosso propósito com a nossa essência, a gente permite que as bênçãos cheguem em nossa vida. Quando a gente procura se harmonizar com isso, com certeza as bênçãos maiores elas virão, porque você está nesse processo de se tornar um sucesso de pessoa e não simplesmente uma pessoa de sucesso. Agradeço de coração você que me acompanhou até aqui. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilha ela com alguém que possa se beneficiar também. Aqui embaixo eu vou deixar algumas sugestões e recomendações para você trabalhar esse refinamento interno. E claro, também tem o meu e-book, justamente com práticas essenciais de autoconhecimento, para que você possa se aprofundar ainda mais no conhecimento de si. No mais, seguimos aí então explorando os limites da Matrix. Um forte abraço para você e até a próxima.